Aí, pessoal, então, no caso da infecção pelo coronavírus, pelo SARS-CoV-2, portadores de uma sintomatologia leve ou então casos assintomáticos de Covid-19, basicamente de acesso à população, excetuando aqueles fármacos que são disponibilizados para tratamento dos casos graves e que a população não apresenta condições, não apresenta acesso livre a esses fármacos. Relativamente a essa sintomatologia leve, ou então para tratar casos assintomáticos, no mercados disponibilizados para a população, existem 3 medicamentos, ou seja, a cloroquina, a ivermectina e a nitazoxanida. Basicamente, desses três medicamentos, a ivermectina e a anita, você pode ir na farmácia e comprar sem qualquer receituário médico. A cloroquina, a hidroxicloroquina, você necessita de receituário médico para comprar o medicamento. E a esses 3 medicamentos eu proponho a utilização de mais um, qual seja o meloxicam, porquanto eu entendo que o meloxicam, que é um fármaco também utilizado para tratar a artrite reumatoide, para tratar a malária, exemplo da ivermectina, da cloroquina, ele também pode ser adquirido sem qualquer receituário médico e, na minha opinião, o meloxicam ele apresenta os efeitos farmacológicos desses 3 medicamentos, ou seja, da cloroquina, da ivermectina e da anita, reunidas neles. E esse meloxicam, quando associado com o resveratrol, que pode ser ingerido pelo suco de uva, pelo vinho, pela cerveja, em alimentos como o amendoim, ou então comprado diretamente na farmácia, essa associação do meloxicam com o resveratrol diminui os efeitos colaterais relativamente ao sistema cardiovascular. Os seus efeitos cardiotóxicos decrescem bastante comparativamente, por exemplo, ao da cloroquina e da ivermectina. É de maneira que, neste contexto desses medicamentos e do tratamento de pacientes portadores da Covid-19, nesse vídeo, eu proponho para o tratamento de pacientes fumantes, ou seja, pacientes que fazem uso da nicotina ingerida na forma de cigarros fumados, na forma de cigarros eletrônicos, ou então cheirados, utilizados pelo rapé, ou mesmo aqueles pacientes que fazem uso de adesivos da nicotina para deixar de fumar. Nesses pacientes, eu defendo a tese de que a associação da anita, da nitazoxanida, pode ser benéfica nesses pacientes, porquanto ela apresenta um efeito sinérgico, ou melhor dizendo, pode apresentar um efeito sinérgico associado com a nicotina. Porquanto eu, quando contestei a teoria nicotínica proposta pelos professores franceses do Instituto Pasteur na França, eu revisando os mecanismos de ação da anita, eu li um dado bastante interessante, qual seja de que a anita, quando associado a medicamentos tais como levamisole, que é também um medicamento antieumítico, a exemplo da anita, por esse medicamento ser um agonista dos receptores nicotínicos para acetilcolina, havia um efeito sinérgico entre a anita e esse levamisole, que, ressalto novamente, é um agonista desses receptores nicotínicos. Fazendo uma analogia, por exemplo, da anita com a nicotina essa que também é um agonista
do receptor nicotínico para acetilcolina, eu sugiro, proponho, defendo a tese de que a associação da nitazoxanida associada com a nicotina decorrente do fumo pode ser benéfica no tratamento desses pacientes portadores de Covid-19, assintomáticos e portadores de uma sintomatologia leve, que também são fumantes. Contudo, eu ressalto novamente que a nicotina ingerida isoladamente por meio do cigarro eletrônico, por meio do cigarro comum, ou então através de adesivos, isoladamente, ela não proporciona um efeito protetor profilático relativamente, ou mesmo terapêutico relativamente à Covid. Neste contexto em tela, eu apresento uma teoria defendida pelos autores, cujo trabalho é apresentado em tela, em que esses autores eles preconizam uma teoria que é justamente que vem ao encontro da afirmação que eu faço referentemente à interação entre os receptores nicotínicos para acetilcolina e a enzima conversora da angiotensina 2, que, sob a minha óptica, essa interação ela contrasta com a afirmação dos cientistas franceses de que a ligação da nicotina nesses receptores nicotínicos, especialmente nos receptores alfa-4, beta-2 e alfa-7, eles promoveriam a diminuição da expressão da enzima conversora da angiotensina 2 e, consequentemente, a diminuição da penetração, a inibição da penetração do SARS-CoV-2 no interior da célula pulmonar por meio de sua ligação no sítio ativo da enzima conversora da angiotensina 2. Segundo esses autores, cujo desenho foi extraído desse trabalho mencionado em tela, os autores justamente afirmam aquilo que eu defendo, qual seja, que a ligação da nicotina nesses receptores nicotínicos, ele promoveria, isso sim, essa interação entre os receptores nicotínicos para acetilcolina e os receptores ACE2, essa interação mediante a ligação da nicotina nesses receptores nicotínicos para acetilcolina promoveria o aumento da expressão dos receptores ACE2, de modo a aumentar a internalização, ou seja, a passagem do coronavírus do meio extracelular para o meio intracelular e intracitoplasmático por meio de endocitose catalisada pelas enzimas ou mediada pelas enzimas clatrina, de maneira a aumentar o contágio, a susceptibilidade da infecção da Covid-19 em pacientes fumantes. Além do que, a ligação da nicotina nesses receptores nicotínicos para acetilcolina promoveria a ativação de proteases, a indução da apoptose celular, bem como a geração de citoquinas, fatores de crescimento e outros mediadores químicos pró-inflamatórios capazes de aumentar a inflamação, o dano celular, o dano à célula pulmonar, comprometendo a sua atividade por meio do aumento dessa inflamação e da fibrose
que resulta também da ativação de vias que determinam a síntese e secreção de fatores de crescimento, tais como o fator beta transformante do crescimento, que induz também a fibrose pulmonar de maneira a comprometer o seu funcionamento. De maneira que em tela eu apresento essa teoria que é justamente, que vem ao encontro do que eu afirmo e que contraria a hipótese nicotínica preconizada pelos cientistas franceses do Instituto Pasteur, em que a nicotina, ressalto novamente, promoveria um efeito protetor referentemente à Covid-19. Isso, de fato, não ocorre. De maneira que em tela nós apresentamos esse mecanismo de interação entre os receptores nicotínicos para acetilcolina e o aumento da atividade e expressão da enzima conversora da angiotensina em nível dos astrócitos e neurônios, que ajudam a explicar a sintomatologia nervosa relacionada com a Covid-19, com o acometimento do sistema nervoso pelo SARS-CoV-2. E, basicamente, a exemplo do que ocorre em nível de outros tecidos, pulmonar, renal, hepático, gastrointestinal, da mucosa oral, esses macrófagos, esses receptores, que são basicamente de dois tipos, alfa-4, beta-2 e alfa-7, quando estimulados pela nicotina, induzem um aumento da expressão da enzima conversora da angiotensina 2, receptores esses que, em nível dos astrócitos, são do tipo alfa-4, beta-2. Em decorrência disso, aumenta a penetração, a entrada, a infecção, o contágio viral por meio da endocitose, ocorre o aumento da replicação viral e, consequentemente, a diminuição daquelas citoquinas anti-inflamatórias que combatem o coronavírus, o SARS-CoV-2, bem como o aumento daquelas citoquinas pró-inflamatórias, fatores de crescimento pró-inflamatórios, que promovem a exacerbação, o aumento do contágio, da infecção pelo coronavírus. Em nível dos neurônios, ocorre a ativação de receptores predominantemente do tipo alfa-7, que também induzem um aumento da expressão da enzima conversora da angiotensina 2, o transporte desse coronavírus, do SARS-CoV-2, em nível do axônio, bem como também o aumento da expressão e do contágio da infecção, o aumento da expressão em nível das sinapses. De maneira que, relacionado com a sintomatologia nervosa, basicamente, esse aumento do acometimento do sistema nervoso guarda uma relação também com a síntese e secreção de citoquinas, de maneira que, se essa síntese e secreção de citoquinas associado a esse aumento do contágio, da infecção, aumento da expressão desses receptores ACE2, decorrente da interação em fumantes dos receptores nicotínicos para acetilcolina, ocorrer concomitantemente essa tempestade de citoquina, a sintomatologia em nível do sistema nervoso será
mais acentuada, de maneira a aumentar o risco de mortalidade. Por outro lado, quando esse maior potencial, essa maior propensão dos fumantes para a infecção pelo coronavírus decorrente dessa interação entre os receptores nicotínicos estimulados, nicotínicos para acetilcolina estimulados pela nicotina em fumantes, determinar uma síntese e secreção de citoquinas, uma tempestade de citoquinas menos acentuada, a sintomatologia será leve, basicamente alterações do palato e do gosto, sem uma implicação maior para o sistema nervoso e em relação ao acometimento da saúde do paciente como um todo. De maneira que o acometimento do sistema nervoso pelo coronavírus em fumantes também, em parte, pode ser explicado por essa interação entre, ressalto novamente, os receptores nicotínicos para acetilcolina ativados pela nicotina, induzindo o aumento da expressão desses receptores da enzima conversora da angiotensina 2, de maneira a proporcionar a infecção também em nível do sistema nervoso central e periférico em pacientes fumantes portadores do SARS-CoV. De maneira que, a seguir em tela, nós começamos a justificar o porquê de nós sugerirmos a associação entre a nitazoxanida com a nicotina no tratamento de pacientes fumantes, os pacientes que usam a nicotina nas suas diferentes formas. Para tanto, é importante ressaltar e relembrar o mecanismo de entrada do SARS-CoV-2 no organismo, qual seja por meio das suas proteínas superficiais, glicoproteínas, spike, pela unidade S1, que se liga no sítio ativo da enzima ACE2, de maneira que o vírus ele ingressa na célula por meio de endocitose catalisada pelas enzimas Catrin. Ao ingressar na célula, o vírus ele sofre, é liberado no citoplasma e sofre o mecanismo de replicação viral. De maneira que, nessa fase, basicamente, atribui-se à hidroxicloroquina, à cloroquina, um efeito inibidor dessa ligação, desse contágio, dessa penetração no organismo humano, do meio extracelular para o meio intracelular, especialmente nas células do trato respiratório, gastrointestinal, hepático, urinário, cerebral, dentre outros. Além do que, um outro mecanismo pelo qual é atribuído a patogenicidade do SARS-CoV-2 é por meio da síntese e secreção de citoquinas, como a proteína N, a NSP1, a NSP15, a ORF6, que são proteínas que bloqueiam a síntese e secreção do interferon N, que, além de apresentar uma ação antiviral, ela também é responsável pelo equilíbrio entre a síntese e secreção de proteínas pró e anti-inflamatórias. De maneira que, com relação à nitazoxanida ou a nita, atribui-se, relacionado com esse mecanismo patogênico do SARS-CoV-2, a inibição dessa síntese e secreção dessas proteínas, ou melhor dizendo, o combate da inibição dessa síntese e secreção do interferon
beta, em decorrência do SARS-CoV-2 aumentar, ou seja, ele estimular e induzir a resposta inata, a imunidade inata, que resulta na síntese e secreção do interferon beta. Também admite-se que a nitazoxanida interfira no bloqueio da atividade funcional da enzima piruvato ferrodoxina oxidase, que é uma enzima relacionada com o metabolismo do piruvato para oxalacetato. Mas, basicamente, referentemente a esse mecanismo de elevação, de aumento da atividade imune inata, do mecanismo da resposta imune inata, basicamente a nitazoxanida ela induz o aumento da expressão em nível celular de receptores como o PKR, o RIG1 e o MDA5, que são receptores que têm conexão com o reconhecimento de antígenos virais que são liberados no interior das células infectadas pelo coronavírus. Em decorrência do aumento da expressão desses receptores, do reconhecimento desses antígenos virais, ocorre a síntese e secreção também nessas células de moléculas essas que induzem a síntese e secreção do interferon. Além do que, também são sintetizados e secretados outras moléculas como a GADD34, que apresenta uma atividade indutora da apoptose celular. Também é importante ressaltar que, além desse aumento da imunidade inata, uma consequência desse aumento é a redução da carga viral, bem como prevenir essa hiperprodução de citoquinas pró-inflamatórias, porquanto esse aumento da produção do interferon beta induz um equilíbrio nessa síntese e secreção dessas citoquinas pró-inflamatórias. Finalmente, em tela, nós apresentamos o mecanismo pelo qual nós entendemos ser benéfica a associação da nitazoxanida com a nicotina. Porquanto a ideia dessa associação relativamente ao emprego da anita para o tratamento da Covid-19 em pacientes fumantes, portadores de uma sintomatologia leve ou de casos assintomáticos de infectados pelo SARS-CoV-2 surgiu quando nós pesquisávamos acerca do mecanismo de ação da anita e encontramos que a anita, quando associado com um outro medicamento, também agonista desses receptores nicotínicos para acetilcolina, qual seja o levamisole, promovia um efeito benéfico, sinérgico, relativamente ao tratamento de eumintos. De maneira que, em decorrência dessa possível associação da anita com esses agonistas de receptores nicotínicos para acetilcolina, tal como a nicotina, é que nós sugerimos para o tratamento desses casos, ressalto novamente, leves e assintomáticos de infecção pelo coronavírus em fumante, dessa associação da anita com a nicotina. E basicamente o mecanismo que
justifica essa associação é o fato de que a nicotina, ao se ligar em receptores nicotínicos para acetilcolina do tipo alfa-7, promove a inibição da síntese e secreção do fator NF-κB, ou seja, fator nuclear de transcrição nuclear, que é um fator, como o próprio nome diz, de transcrição nuclear, que ao se ligar em determinadas regiões em nível do DNA celular, promove a transcrição do RNA mensageiro necessário para a síntese e secreção de citoquinas pró-inflamatórias, tais como do TNF, do HMG-B1, do MIP2, da interleucina 6, dentre outras, de maneira que a nicotina, ao se ligar nesses receptores alfa-7 nicotínicos para acetilcolina, bloqueia a síntese e secreção desse fator NF-κ-beta e, consequentemente, a síntese e secreção de proteínas, de citoquinas pró-inflamatórias, fatores de crescimento pró-inflamatórios, que, como nós sabemos, na reconhecida tempestade de citoquinas que ocorre como parte do mecanismo etiopatogênico do SARS-CoV-2 relacionado com a Covid-19, agrava o quadro inflamatório. Então, de maneira que, resumindo, no contexto da utilização da anita em fumantes, basicamente, a nitazoxamida, ela promoveria o aumento da resposta imune inata do organismo ao coronavírus, de maneira a regular essa produção de citoquinas pró-inflamatórias, enquanto que a nicotina promoveria a inibição desse fator NF-κB, de maneira a inibir a síntese e secreção dessas citoquinas pró-inflamatórias. Então, é nesse contexto que, com toda a vênia, eu sugiro para o tratamento, ressalto novamente, de casos assintomáticos e leves da Covid-19 em fumantes, a utilização da anita, ou seja, da nitazoxanida. A despeito de discordar dessa recente hipótese nicotínica levantadas por cientistas e professores do Instituto Pasteur na França, que apregoam a nicotina como uma modalidade isolada de tratamento, uma droga que pode ser empregada, seja na profilaxia, seja no tratamento de pacientes com Covid-19. Ressalto novamente que, apesar de discordar dessa utilização isolada da nicotina no tratamento de pacientes com Covid-19, eu entendo que em pacientes fumantes, ou seja, que apresentam que ingerem a nicotina em uma quantidade capaz de ativar os receptores nicotínicos para acetilcolina, essa associação da anita, da nitazoxanida, conjuntamente com a nicotina, essa interação ela pode potencializar os efeitos citotóxicos e inibidores da replicação viral, identificados não somente pela inteligência, por estudos de inteligência artificial, mas também corroborados por estudos in vitro, em que essa citotoxicidade induzida pela anita
ela inibe essa replicação viral. Além do que, estudos realizados pelo Colégio Imperial de Londres comprovam, mediante a comparação em estudos randomizados referentemente aos efeitos adversos da Anitta, comparativamente aos efeitos adversos, efeitos colaterais promovidos por antibióticos, ou então comparativamente ao placebo, que a diferença entre esses efeitos adversos promovidos pela Anitta, seja com o placebo, seja com os antibióticos, com os efeitos adversos dos antibióticos, foi estatisticamente não significativo, a despeito de ser um pouco mais elevado do que o placebo e inferior aos efeitos adversos promovidos pelos antibióticos. Contudo, ressalto novamente, a diferença para ambos foi estatisticamente não significativa, comprovando a segurança, o emprego, a utilização da Anitta em vivo. Isto posto, com base no fato de que a utilização da nitazoxanida, conjuntamente com outros fármacos antihelmínticos que são agonistas de receptores nicotínicos para acetilcolina, o efeito da Anitta foi potencializado, houve uma interação benéfica que potencializou esse efeito da Anitta relativamente ao tratamento de eumintos. De maneira que, com base nesse resultado, nesse achado, eu entendo que em pacientes fumantes que usualmente apresentam essa concentração, essa ingestão de nicotina elevada, sendo a nicotina um agonista desses receptores nicotínicos, que essa interação pode ser benéfica para esses pacientes fumantes. E nos não fumantes, há que se pesquisar se essa interação entre a Anitta e a nicotina, outras formas, como a Anitta é ingerida por meio de adesivos, a aplicação por meio de adesivos, possa também resultar numa interação benéfica, tal como essa interação, essa utilização da Anitta em pacientes fumantes sugere.